Olá, meu nome é Pedro Henrique e essa é a minha apresentação sobre o estágio curricular em Engenharia Mecatrônica. Meu estágio consistiu na equivalência de atividade profissional com a componente curricular de estágio obrigatório, e ele foi realizado na UNB, no campus do Gama, especificamente no Laboratório de Termofluidos, o LabTermo. A faculdade do Gama é focada a formação de engenheiros, bem como o desenvolvimento de pesquisa e extensão. Já o laboratório de termofluidos é voltado à pesquisa e desenvolvimento em energia, termodinâmica e mecânica dos fluidos. Minhas atividades de estágio foram focadas na reativação e aprimoramento da lógica de controle para uma bancada de controle de processos, na qual é possível simular um controle de temperatura, pressão e nível. Também foi feita o desenvolvimento de uma nova placa eletrônica para a captação de dados dos sensores da hidrelétrica do laboratório e, por fim, a operação e suporte didático durante o semestre, sendo que todos os experimentos têm que ser previamente preparados e acompanhados durante o semestre. Falando sobre a bancada de controle de processos, primeiramente ela foi encontrada desativada, sendo que haviam dois problemas. Não existia alguém com conhecimento de utilização sobre a mesma, e também estávamos com problemas sobre a licença do software. Então, primeiramente foi necessário resolver o problema relacionado à licença, entrando em contato com o fornecedor e posteriormente com a Siemens, que é a fabricante do CLP, da bancada. Tendo resolvido isso, foi proposto um controle de temperatura com dupla atuação, visto que o controle fornecido pela fornecedora da bancada só contava com a atuação do resistor. E como o sistema tem uma alta inércia térmica, um atraso muito grande entre o aumento de temperatura causado pelo resistor e a percepção dessa temperatura percepcionada pelo sensor, isso causa altos picos de sobressinal e um tempo elevadíssimo para acompanhar a referência. Então, a proposta foi uma dupla atuação, sendo o resistor para aquecimento e circulação do fluido para resfriamento. Todo o software foi implementado no Siemens Tia Portal V17 e a programação utilizada foi ladder. Foi tudo organizado em estruturas de blocos de dados e blocos de funções próprias para controladores para CLPs, controladores lógicos programáveis, e facilitando posteriormente a visualização por terceiros. A estratégia de controle, como eu já dito antes, é pelo acionamento do resistor e de uma bomba hidráulica para a circulação do fluido, e foi feita uma lógica de intertravamento para que essas duas coisas não fossem acionadas ao mesmo tempo. É, Finalizando, foi necessário um ajuste dos parâmetros PD, KP, KI e KD para melhor resposta dinâmica. Como resultado, podemos ver aqui no primeiro gráfico o, o primeiro programa de controle fornecido pela empresa que forneceu a bancada, e é possível ver um sobressinal de mais de 5 graus, um tempo de subida de aproximadamente 6 minutos e mais de 50 minutos para ele começar a acompanhar a referência. Já com a dupla atuação, o tempo de subida cai para menos de 3 minutos, o tempo para começar a seguir a referência menos de 4 minutos e um erro estacionário de mais ou menos 0,5 graus, o que são resultados consideráveis de melhora. Além de, claro, ter disponibilizado todo o conhecimento em vídeos ensinando a usar a bancada e documentado o código para que pessoas possam usar, mesmo que eu não esteja presente.
Já para a parte de instrumentação da hidrelétrica, foi realizada o projeto de uma nova placa de aquisição de dados dos sensores, já que a placa atual não estava em pleno funcionamento, algumas entradas apresentavam alto ruído, outras nem estavam funcionando, então foi necessário um novo projeto. Toda a modelagem foi feita usando o software KiCad, tanto para o diagrama esquemático como para o layout das trilhas do PCI. A placa conta com circuitos de proteção, adequação de tensão para o controlador. Alguns sensores são de 5 volts, outros de 10, outros de 3.3, então é necessário para alguns fazer essa adequação, já que estava sendo utilizado um ESP33. Além disso, também tem filtros capacitivos para uma melhor aquisição dos sinais dos sensores. A placa foi confeccionada pelo Laboratório Aberto da Universidade de Brasília, no campus Darcy Ribeiro, e finalizada no Lab Termo, soldado manualmente por mim. O ESP32 foi o microcontrolador utilizado para receber os sinais da placa, e ele também era utilizado para fazer todo o tratamento dos dados e transmissão via Wi-Fi para o sistema integrado SCADA do laboratório. A A placa chegou a ser utilizada tanto em aulas de calibração dos sensores, quanto posteriormente nas aulas de transmissão de geração de energia na bancada hidrelétrica, onde ela teve um funcionamento pleno. Aqui é possível observar na imagem esquerda tanto o quadro onde fica a placa, quanto a própria hidrelétrica, e na imagem da direita o próprio quadro, onde é possível ver todos os componentes e a placa em si. E não menos importante, temos a preparação e acompanhamento dos experimentos durante todo o semestre, sendo que todos os experimentos realizados no laboratório dependem de preparação prévia e também um acompanhamento durante as aulas para ajudar com os equipamentos ou eventuais dúvidas sobre a utilização dos mesmos ou até mesmo eventualmente sobre o próprio conteúdo. E esses experimentos foram nas áreas de geração de energia, sendo elas por geração eólica ou termo, solar e hidráulica, e aulas também de mecânica dos fluidos, ensaios da bancada de escoamento de fluidos e também transmissão térmica. Foi possível observar que o estágio proporcionou uma consolidação das competências do curso de controle e automação para solucionar problemas da engenharia no mundo real. Além disso, foi deixado um impacto na própria universidade, tendo em vista que houve a reativação e a modernização da bancada para o laboratório, uma nova placa funcional para toda a aquisição do sensoriamento da hidrelétrica e também, claro, toda a preparação e acompanhamento dos experimentos durante o semestre. Foi observado que diversas matérias do curso de engenharia mecatrônica foram extremamente úteis para todas as atividades executadas na, na execução do novo controle para a bancada de controle de processos. Foi muito útil as matérias de controle de sistema dinâmico, controle digital, para modelar todo o controle e os melhores parâmetros do sistema, além de modelagem e implementação de sistemas discretos e algoritmos de programação, que foram a base para programação, tanto quanto para programação em ladder e o modelo a eventos discretos. E, não menos importante, física e cálculo, que é a fundamentação teórica para qualquer compreensão de modelagem de sistemas em gerais. Agradeço a atenção.